Boa noite a você que me acolhe em sua casa. Sou o Márcio Mendes e estamos iniciando mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. O meu convidado do programa de hoje é escritor do livro A Oração de São Francisco, junto com o professor Gabriel Perisset, doutor em Filosofia da Educação, pesquisador do Núcleo de Pensamento e Criatividade e palestrante. E comigo aqui à mesa está o Anderson. Possui especialização em gestão empresarial pela Universidade da Flórida e também ministra palestra por todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, Anderson. É um prazer recebê-lo de novo aqui no programa. Estar com você aqui mais uma vez. Agora, nessa segunda proposta, porque da última vez nós falamos sobre o que realmente importa, né? Isso, exatamente. Minha outra obra. Mas os temas continuam importando. Sem dúvida nenhuma. Estou vendo aqui a Oração de São Francisco. O professor está bem? O Gabriel está muito bem, te mandou um enorme abraço. Ele realmente teve que pegar um voo, antecipar um voo para uma palestra e não pôde estar aqui com a gente. Tá certo, mas está muito bem representado, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Por que vocês escolheram como tema do livro a Oração de São Francisco, Anderson? Bom, nasceu de uma conversa nossa, né? Nós dois somos devotos de São Francisco. E falando do mundo, falando esse mundo, o mundo está doente, o mundo está angustiado, a gente vê cada vez mais as pessoas se preocupando por um monte de aspectos que muitas vezes não têm tanta relevância e deixando de lado outras coisas que são muito importantes no mundo. Falta de sentido, falta de significado, né? Significado no sentido de direção e de propósito mesmo. E aí a gente se encontrou falando também sobre São Francisco, que traz essa mensagem tão especial, principalmente com relação à paz. Então, nesse mundo doente, a gente falou, poxa, por que não a gente fazer alguma coisa ligada à oração de São Francisco, voltar a estudar a oração, porque a oração, a gente sabe que embora ela seja antiga, ela está sempre presente no nosso dia a dia, muito, muito contemporânea. Mas assim, a gente queria fazer numa linguagem onde, estudando a oração, a gente descobriu que não só aprendemos muita coisa nova, como também ficamos com um desejo enorme de compartilhar isso com o maior número de pessoas, porque essa oração ela é um poema, é uma coisa muito especial, né? E a gente agradece por isso, né? Qual é a história dessa oração? Porque ela faz parte da vida de muita gente. Sem dúvida. Né? Tem pessoas que rezam a oração de São Francisco todos os dias, sim, como há muitos que rezam o Pai Nosso. Perfeito. Tem gente que reza o Pai Nosso, em seguida reza a oração de São Francisco. É isso mesmo. Muitas vezes lembra dela no correr do dia, não é? E nunca se preocupou em saber da história, como eu também não sei, quero saber, gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre ela. Estudando, a gente fez algumas descobertas interessantes. Uma delas foi a origem da oração. Né? Então, em 1912, né, no início do século XX... 1912. Em Paris, numa paróquia em Paris, num boletim da paróquia saiu essa oração, que saía com outro nome, não tinha nada como São Francisco nem como Oração da Paz. Ele saiu com a mensagem de uma bela oração para ser feita na missa. E aí saiu no boletim. Depois de alguns anos, o Papa Bento XV resolveu colocar essa oração num outro informativo, fez a tradução para o italiano, né? E distribuiu em outro informativo. Isso foi crescendo, até que, pelos registros, em 1930, um outro padre pega essa oração e ele faz um santinho. De um lado a oração, do outro lado ele coloca a imagem de São Francisco, né? Ele faz essa colagem. E colou. Né? Colou em São Francisco essa oração, teve a Segunda Guerra Mundial. São Francisco herdou a oração. Exatamente, onde todo mundo, na busca pela paz, né, todos os países buscavam também, de algum modo, compartilhar a oração, e virou a oração da paz, que aí quando o Papa Bento XV fez a oração, já saiu como oração da paz, virou a oração de São Francisco, colou, virou a oração de São Francisco de Assis, e que também não tem nada de errado nisso, tendo em vista que... Porque, olha, se a gente olhar bem, ela resume de uma forma excepcional o ideal franciscano, né? Perfeito, então... Você vê que, eu acho que se São Francisco tivesse composto esta oração, não seria nem para mais nem para menos, seria na medida, exatamente. Né? Então, quando a gente parou para ver, a gente falou isso, né? Se não é de fato, é por direito a oração de São Francisco, porque é o retrato vivo da obra, das crenças dele, de toda a experiência de vida que ele deixou para nós. E sabem o nome do autor? Não tem nenhum registro. A gente buscou inúmeras fontes e biografias e tudo, e não tem. Acho que é dele. São Francisco mesmo. Este livro, porque São Francisco, um santo católico, não é? Até a gente conversava aqui antes de abrirmos a nossa entrevista, o Anderson estava falando, é o primeiro depois do único. Exatamente, é um título reconhecido. Que recai
sobre São Francisco, né? Porque realmente é um homem que, pelo empenho em viver o Evangelho, foi quem mais se aproximou aí da vida vivida por nosso Senhor Jesus Cristo, tanto que herdou também os estigmas, né? Sim. Até no corpo trouxe as marcas do crucificado. E é um santo reconhecidamente católico, Sim. amado em várias denominações não católicas, inclusive por não cristãos. Sem dúvida Né? É um homem que penetrou muitas culturas e muitas religiões pelo seu amor à natureza, pela sua proposta ecológica, Sim, não é? sim. Pela sua vida de austeridade, pobreza, dedicação em favor dos pobres. Ele acabou cativando o coração de cristãos e não cristãos. Mas é um santo católico. Sim. E eu queria saber se esse livro interessa também para quem não é católico. Super. Para nós, a oração, quando a gente foi estudar a oração e ver em que cenários ela existia, a gente descobriu que realmente ela foge, alguns não chamam de oração, chamam o poema de São Francisco, porque não deixa de ser também um poema. A gente recebe e-mail de todo quanto é tipo de crenças e religiões, né? Então, essa semana recebemos de uma evangélica que estava passando por um momento difícil na vida, passou na frente de uma igreja de São Francisco, entrou na igreja e enfim, passou por uma experiência mágica, onde ela manda um e-mail para a gente dizendo como foi bom ter passado por aquilo. O que é legal dessa oração? Né? Assim, ela, diferente de muitas outras orações, ela é uma das poucas orações que ela não delega para Deus ou para Jesus uma responsabilidade ou para o santo. Pelo contrário, a oração de São Francisco, ela dá o tempo todo a autonomia e o trabalho nas suas mãos. Né? Então, assim, chama para si a responsabilidade. Para si a responsabilidade. Então, ela é mais do que... Ela é um manifesto de atitude, de mudança de atitude de comportamento. Né? Fazei de mim que eu seja o instrumento de vossa paz. Então, você traz o tempo todo a responsabilidade para si. E não para Conta com Deus, mas se dispõe a fazer o que lhe cabe. A sua parte, né? Então, assim, esse desafio, não, onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, é sempre eu. Cada trecho da oração, se você parar para ver, é um manifesto onde você, que está lendo isso, que está pensando nessa frase, nesse momento, passando por uma dificuldade, e traz a oração para a sua vida, é o momento onde você assume o compromisso com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. E você estando bem com você, buscando mudar a sua atitude para realizar algo diferente a partir da situação, da dificuldade que você está tendo que enfrentar, você entra numa ligação maior com o Criador, sim. Independente da sua crença ou religião, você busca e dá um passo a mais na direção daquilo que você acredita. Então, acho que esse é o maior benefício que essa oração traz, assim, de mudar o comportamento das pessoas, de fazer provocações ao ponto que a pessoa entre num estado de consciência superior àquele que ela estava e possa, de fato, ter uma atitude, assim, arregaçar as mãos. Essa não é oração para você fazer, e, né, a gente costuma dizer, né, tem gente que vai à missa ao domingo, mas não vive sua espiritualidade nos outros dias da semana. Então, o importante é assim, foi a missa, foi o seu ponto de espiritualização naquele dia, saiu de lá, né, já sai bravo no trânsito porque tem um monte de carro saindo ao mesmo tempo, já tem um monte sai de situações... negando o que rezou, né? Exatamente. Então, assim, a oração não, independente de onde você estiver, é você assumir o compromisso com você de ter uma postura diferente diante das dificuldades e de todos os momentos complicados que a vida oferece para nós. Né? Você está consciente de você. Essa é uma coisa que fascina muito nessa oração. Agora ficou uma capa bem ao estilo Francisco mesmo, uma capa alegre, né? Bem colorida, com elementos simples, mas que dizem muito a quem olha e acabam dizendo muito ao coração também. É uma capa sugestiva porque ela mostra São Francisco aí no meio da natureza. Exatamente. Não é? Foi difícil essa capa. Foi difícil essa capa, porque a gente queria exatamente uma imagem que trouxesse essa simplicidade. Né? Porque tem muita imagem de Francisco muito desenhado, muito bem elaborado, muito artístico. E São Francisco não era assim, né? Não, São Francisco é a simplicidade, né? É a sutileza do toque, das cores, essa leveza que a gente queria passar. É um artista baiano que a gente conseguiu. E aí deu essa capa linda aí com São Francisco. Como é que você conjuga São Francisco de Assis, Anderson, com essa necessidade que a gente tem hoje de cada vez mais abrir os nossos olhos para essa mudança de mentalidade em relação à ecologia? Não é? Porque me parece ele se antecipou a nós, né? Sem dúvida. Ali em 1200 e pouquinho, não é isso? 1200 e pouco, o tempo da passagem de São Francisco sobre a terra nos seus dias terrenos, ele já tinha um cuidado com a natureza,
numa época em que a natureza não estava ameaçada como se encontra hoje. Então, é um santo que se antecipou às necessidades também do nosso tempo. Como é que você vê isso? Perfeito. Então, o São Francisco, ele sempre olhou a natureza com um olhar de contemplação, com um olhar, que assim, se você pegar o olhar pagão, né, não foi essa a ideia de São Francisco, não foi a natureza como a possibilidade de gerar algum dano, algum medo, não, ele sempre olhou a natureza com contemplação, com algo, uma parte da criação de Deus. Tudo que está vivo, tudo que existe nesse mundo é algo divino. Então, por isso, já merece respeito. Então, quando você vê que a admiração dele pelo sol, pela lua, pela água, pelo fogo, né, pelos animais, pela floresta, por tudo, era sempre no sentido de admirar como sendo algo da criação divina, criação de Deus. Esse respeito, essa admiração, infelizmente, a gente se perdeu, né? Ao longo desses 800 anos, fez com que as pessoas se distanciassem da importância de dar valor para essas pequenas coisas. Então, hoje, muitas vezes, a gente vem trabalhar, a gente passa na rua, né, tem uma árvore, muitas vezes aquela árvore está ali há um tempão, a gente não vê, não nota a árvore, né, mas quando o semáforo está queimado, a gente nota, né, quando está verde, funcionando verde, amarelo, vermelho também, a gente não nota. Então, acho que ele trazia para nós, ele vivia e buscava compartilhar com todos aqueles que seguiam a sua filosofia, o dar valor às pequenas coisas, né, cada detalhe, cada ser vivo, tanto que hoje a igreja, até hoje, né, o dia de São Francisco, tem a bênção, né, aos animais, né, então, assim, tem um desejo enorme de querer respeitar esse ser vivo que merece todo o carinho e respeito de todos nós. Agora, o livro foi escrito a duas mãos, né? Você e o professor Gabriel Périssé. Isso. Como é que surgiu a ideia de... O estudo, vocês falaram, sim. Partiu de uma devoção comum, sim. de um carinho pelo mesmo indivíduo, sim. né? São Francisco de Assis, mas... E transformar isso em livro? Porque uma coisa é a pesquisa, né? Dá para você fazer uma pesquisa e eu fazer uma pesquisa sobre o mesmo assunto e depois a gente trocar impressões. Agora, transformar a pesquisa numa redação é uma coisa completamente diferente. Então, assim como São Francisco, logo no início da obra a gente teve que trabalhar muito a nossa humildade. Porque você que escreve, eu já tenho 8 livros publicados, você que escreve também sabe como que é isso. A gente quer escrever do nosso jeito, né? Daquela frase, alguém vai lá e muda uma vírgula ou alguma coisa, causa um incômodo, exatamente. Já não sou eu. Exatamente, já não me identifico. E aí, foi a primeira vez que eu faço um livro, ainda mais com tanto estudo, com uma pessoa. O Gabriel tem todo esse lado teológico muito forte, né? Ele é da academia, ele é doutor, né? Em filosofia, enfim. Então, ele tem toda uma base. E eu já sou um cara mais da parte de comportamento, né, do dia a dia de palestras, de psicologia, enfim, um outro lado que é o lado mais humano. Então a gente falou, vai ser a junção perfeita se a gente conseguir fazer esse casamento dar certo. E foi muito bacana. Obviamente que não foi fácil, né, até a gente pegar o jeito um do outro, adequar a estrutura de linguagem. É muito mais fácil você escrever um livro sozinho do que com uma outra pessoa. Sem dúvida nenhuma. Quem não escreve livros, né? Pode chegar à conclusão de que é uma ajuda. Você está escrevendo com alguém, é uma ajuda. Fica mais fácil escrever um livro a dois, porque de repente onde você falta, outro vem completo. Opa, é muito mais fácil você escrever um livro sozinho. Sem dúvida nenhuma. Do que escrever a dois. Como é que vocês organizaram o processo de elaboração? A gente fez o roteiro, né, baseado, cada capítulo do livro é um trecho da oração de São Francisco, e aí alguns textos a gente fez um brainstorm, o que a gente gostaria de falar em cada um desses trechos. Então, eu fazia por exemplo, um trecho, eu fazia o primeiro texto e ele fazia o primeiro texto de uma outra frase. Aí a gente trocava os textos. Então, eu mandava para ele o meu, ele mexia. Então, ia e voltava algumas vezes. E acontecia isso que você falou, de, eu não estou me reconhecendo aqui, isso não sou eu. Algumas coisas a gente mudava de novo e ajustava, trocava, conversava para alinhar. Outras coisas, exercício de humildade mesmo, assim, de pegar e abrir mão daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito e falar, peraí, isso que ele está propondo aqui é maior ou tem mais força do que o jeito que eu coloquei. E foi uma experiência muito rica, porque assim, o tempo todo a gente colocou o leitor na frente. Então, assim, se desse certo, como deu esse casamento nosso na escrita, com certeza a gente estaria acessando essas pessoas e levando essa mensagem, criando muitos multiplicadores. Porque essa mensagem merece e deve ser lida por todo mundo desse Brasil e nesse mundo de meu Deus. Então, em todo momento que vocês estavam escrevendo, quem estava diante dos olhos de vocês, além de São Francisco... Era o leitor. Era o leitor. A importância de acessar essas pessoas. Então, acho que isso trazia uma paz, um conforto muito grande para nós, no sentido de que era isso que fazia sentido, né? Era isso que realmente importava para nós ali.
E a gente conseguiu fazer isso acho que bem, porque a gente já recebeu alguns e-mails, outro dia até de um franciscano, dizendo que é muito interessante o livro, porque você não consegue perceber aonde começa o Gabriel e onde termina o Gabriel, onde começa porque virou uma coisa só. A gente conseguiu se unir de um modo que o leitor percebe que o mais importante é a mensagem de São Francisco. E o livro é uma unidade, né? Sim. Porque se tivesse essa fragmentação, você tinha 2 livros num só. Exatamente. Você tem um livro aqui. Exatamente. Né? E conta pra gente um pouquinho da aventura da pesquisa, porque foi uma pesquisa, né? Com certeza vocês aprenderam coisas novas. Sim. Né? Uma delas foi essa descoberta que você trouxe aí, nos brindou com ela, né? Apesar de não ter sido redigida pelas mãos de São Francisco. É uma oração que cabe nele perfeitamente, né? Mas que é um pouco mais recente. Isso é uma novidade para muitos. Dúvida. Tem alguma outra novidade assim também? Sim. Tem uma frase que foi suprimida nas traduções. Então, quando aconteceram as traduções, a gente acha que quando foi para a tradução inglesa, ele se perdeu. E a gente fez questão de colocar, inclusive, no final do livro, que é o trecho que dizia: é esquecendo de mim que eu me reencontro. Que eu me encontro. É esquecendo de mim que eu me encontro. E a gente achou isso muito lindo e muito forte. Porque quando a gente para pensar, né, o tempo todo a gente está com as nossas ansiedades, com as nossas angústias, inseguranças, preocupado com a nossa vida, com o nosso dia de amanhã. Vai se fechando, né? Em si mesmo, né? Vai se em si mesmando. Será que eu posso ser demitido, não posso ser demitido nessa crise? Será que eu corro risco de andar na rua porque a violência está aí? Será que... Você começa a ter um monte de inquietações, um monte de coisa, e você fica sempre preso em você. E você não olha o outro. Né? E você não vê que, às vezes, a pessoa que trabalha com você ali, está sentada ali à mesa do lado do seu trabalho há 2 anos, 3 anos, você não sabe nem se ela tem filho ou não, se ela é casada ou não, enfim. Então, é esquecendo de mim que eu me encontro, que é muito franciscano isso, né? É esse desejo de você abrir mão da sua dor, dos seus pensamentos, das suas angústias e buscar olhar o outro, buscar enxergar a necessidade do outro. Né? Schopenhauer já dizia, nada nos coloca mais dentro do outro do que o sofrimento. Né? Então, assim, por que não abrir um pouco mão da sua dor, do seu sofrimento, e enxergar o outro, ver o quanto que o outro está precisando, às vezes, de um bom dia especial, às vezes de um abraço, às vezes de um elogio, às vezes de um carinho, às vezes só de uma troca de olhar. Né? Então, assim, você só consegue perceber isso que está acontecendo no seu entorno quando você consegue esquecer um pouco de você. E não é esquecer de você no sentido de colocar você em segundo plano. De se desprezar. Não é isso não. É pelo contrário, é de valorizar ainda mais o ser humano único e especial que você é. Porque quando você coloca o seu olhar no outro, o olhar verdadeiro, o olhar inteiro, você se torna uma pessoa maior. Mas, assim, é muito lindo isso, assim, porque a oração de São Francisco e esse trecho, assim, você descobre que, lendo a oração, trabalhando a oração e cada trecho dela, não é que eu me torno só um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor. Eu me torno um ser humano melhor e cada vez que eu me torno um ser humano melhor, eu estou mais próximo da minha relação, do meu vínculo de Deus. Com certeza. Então, essa crença de que é com Ele que nós estamos o tempo todo. E é um antídoto maravilhoso, Anderson, contra um veneno do nosso tempo chamado egoísmo, né? Sem dúvida nenhuma. É um antídoto. São Francisco porque bate muito nisso. É um jeito de morrer essa vida vivida para si mesmo. Sim. Né? Quanto mais você entra para dentro de si, não é? Mais você vai morrendo para uma vida verdadeira. Quanto mais você vem para fora em direção ao outro, mais você vive. Sem dúvida. Não é? Então, é um remédio. Né? E essa consciência é importante, né? Porque às vezes as pessoas acham que elas estão perdendo. Né? O abrir mão é perder coisa. E não é. Né? Então, assim, essa necessidade de controle que a gente tem, sem perceber, a gente acaba se afastando de nós mesmos. Então, assim, não. Deixa vir, deixa ser verdadeiro, deixa ser natural. Né? O que ele a crença de São Francisco é de você viver a sua verdadeira essência, com ternura. Né? Então, assim, deixa a criança que vive dentro de você aflorar todo dia. Né? Não deixa de dar o seu sorriso, não deixa de dar o seu beijo, não deixa de viver a verdade que existe dentro de você. Né? Esse ambiente de trabalho é um ambiente para ter seriedade, não precisa ser sério. Pode ser gostoso, pode ser descontraído, pode ser... Então, essa simplicidade das pequenas coisas faz com que a gente reforce a importância de você viver a vida com mais sentido. E houve alguma justificativa para a supressão dessa Não. frase? Então, pelos estudos que a gente teve, se perdeu em traduções. Chegou uma hora que... Alguém deduziu que o que tinha já dizia. Numa das traduções... Então, numa das traduções, acho que foi para o inglês, se perdeu. Mas a gente não tem nem exatamente, a gente não conseguiu achar quando foi. Mas foi isso que aconteceu. Que pena, a gente resgata. Então, a gente fizemos questão de colocá-la. Agora,
é uma jornada, né? Sim. Uma escrita como essa é uma jornada, é um retiro Sem espiritual, dúvida né? nenhuma. É uma imersão nos valores profundos da fé, do coração. Sim. Ao fazer essa pesquisa e depois ao transformá-la num texto, não é, digerível ao público, ao seu leitor, você foi percebendo que isso foi também influenciando a sua maneira de ser, a sua maneira de estar na vida? O livro foi te transformando no decorrer do seu acontecimento? Sim. Esse trecho que eu falei há pouco, do É Esquecendo de Mim que eu me encontro, foi um trecho que tocou muito a gente, tanto o Gabriel quanto eu. Porque no mundo de hoje acelerado que a gente vive, capitalista que a gente muitas vezes esquece de olhar para o lado. Né? Então, assim, foi um trecho que mexeu muito com a gente. Agora, o primeiro também que já... Quer dizer, todos... Aqui, assim, alguns tocaram mais, todos são muito fortes. Mas o primeiro é Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Né? Quando você fala assim, fazer de mim um instrumento de vossa paz, é muito abrangente isso, né, Márcio? Assim, quando você para pensar, o que é isso? O que é esse instrumento? E era o primeiro texto do livro. A gente já começava o livro com esse trecho que ia ditar muito o resto da história, né? E a gente ficou conversando, discutindo, e a gente chegou à conclusão assim, de que esse é o papel mais importante de nós, seres humanos, aqui no planeta Terra. Né? Que cada um de nós possa ser o instrumento da paz do Senhor. E a leitura que a gente fez, dentre outras coisas, nesse trecho, foi que a gente fala que assim, um médico precisa do seu instrumento para fazer um diagnóstico preciso de um paciente. Um engenheiro também precisa dos seus instrumentos para fazer uma obra, uma medição, tudo. Um dentista, um padeiro, um pedreiro, enfim. Que a gente possa ser... E o que é o instrumento? Né? Muitas vezes é aquele equipamento, aquele acessório que contribui para a medição, para o resultado de alguma coisa, né? Um produto final. Às vezes indispensável para esse Sem dúvida nenhuma. E muitas vezes, seguindo o seu raciocínio, por ser tão indispensável, ele acaba parecendo um membro desse profissional, né? Dessa pessoa. Parece que é um complemento do braço, da mão ali. E é isso que a gente deseja como instrumento do Senhor, né? Assim, que a gente possa ser esse complemento dos braços do Criador e possa tocar as pessoas que estão assim, o que a gente acredita? Acredito que todo mundo acorda todos os dias para contribuir com a construção desse jardim supremo. Né? Esse é o papel de todo mundo. A paz não acontece sozinha, a paz não acontece por acaso. A paz precisa dos seus instrumentos para acontecer. Isso. E que eu possa ser um instrumento, você com esse programa maravilhoso que está na casa de tanta família brasileira aí, possa ser esse instrumento maravilhoso, que cada um de vocês que estão assistindo a gente possa assumir esse compromisso, né, de ser esse instrumento de Deus. Esse instrumento que todo dia acorda com o propósito de fazer a diferença. A diferença na sua vida, a diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor e principalmente na vida daquelas pessoas que você não conhece, nunca viu, mas que estão aí precisando tanto desse apoio. Olha, se você quer saber mais sobre o livro, é muito simples, é só adquirir, né? Porque o programa é sempre curtinho para a gente conversar sobre tantas coisas que um livro como esse traz. Mas eu não vou terminar sem antes perguntar para o Anderson, porque eu acredito que tanto para ele quanto para o professor Gabriel Perisset, a resposta seria diferente, né? A alegria que o livro trouxe para cada um tem tons diferentes, né? Tem perspectivas diferentes. Para o Gabriel, a perspectiva é uma, a alegria é uma. Para o Anderson, é outra. O Gabriel fica devendo a resposta dele no programa. Perfeito. Anderson, maior alegria para você ao concluir esse projeto, ter esse livro nas mãos e poder entregar na mão de um leitor e dizer, olha, desfrute. Qual foi a sua maior alegria? Aquele prazer que você diz assim, eu estou entregando isso nas mãos de alguém. Eu tenho uma missão de vida, Márcio, que acho que até você já sabe, né? Que é ajudar as pessoas a criarem significado em suas vidas e acreditarem sempre. Acreditar no sentido de fé, ter essa crença. A maior alegria ao terminar esse livro foi saber que, com a minha pequena contribuição, né? Sou uma gotinha no oceano, eu pude, de algum modo, contribuir para propagar a palavra de São Francisco. Né? Então, assim, se eu puder compartilhar, multiplicar um pouquinho dessa questão da simplicidade, da importância da paz, do amor genuíno, né? O amor verdadeiro. Pô, imagina, São Francisco chamava a morte de irmã. Né? Então, assim, se a gente conseguir compartilhar, multiplicar um pouquinho desses ensinamentos de São Francisco, eu tenho certeza que eu estou contribuindo com o meu propósito de ajudar as pessoas a crescerem nas suas vidas e criar um Brasil melhor, onde todo mundo possa ter o prazer de ser e de viver. É isso aí. Anderson, obrigado.
Obrigado Gente, a você. conversei Muito aqui obrigado. com Anderson Cavalcante. Estamos terminando esse primeiro bate-papo de hoje, mas nós voltamos já já com o segundo bloco do programa, também com um assunto muito interessante, que é o método Billings. Você não pode perder. Enquanto isso, entre na nossa página no Facebook e deixe seu comentário sobre o que você está achando do nosso programa de hoje. E nós voltamos daqui a pouquinho com você.